Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio Educadora, eu sou o Padre Nelson Antônio, sou provincial dos Missionários Redentoristas e estou aqui iniciando o programa Sintonia Redentorista pelas ondas amigas da nossa Rádio Educadora. E agradeço pela carona que você me dá aí no seu radinho para poder chegar ao seu coração falando direto para você. Pois é, que o amor de Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, possa cobrir você com um manto de amor, guiando, confortando aí nos seus sofrimentos e ansiedades e trazendo a paz que só o Filho dela, Jesus, pode dar. Bom domingo para você! Estamos no tempo da Quaresma, primeiro domingo da Quaresma. E que bom estarmos juntos nesse tempo tão rico da igreja, em que somos convidados à caridade, a jejum, a oração e assim cresçamos na fé e na experiência do Deus vivo. Bem-vindos! A partir de agora, Sintonia Redentorista com você. Mensagem de fé. E vamos iniciar com a mensagem para esse domingo. Uma mensagem que vai tocar o seu coração e inspirar a sua semana. Eu quero falar hoje de qualidades e defeitos. Conta-se que um dia, um aluno foi ter uma conversa com o seu mestre a respeito do nosso comportamento diante das coisas e do mundo, diante das qualidades e defeitos que cada pessoa tem. Esse aluno não compreendia muito bem e perguntou ao mestre: Mestre, o que está ligado ao nosso comportamento e o que nos deixa tão infelizes, mestre? O mestre, com muita calma, respondeu: Os homens caminham pela face da terra em fila indiana, cada um carregando uma sacola na frente e outra sacola atrás. Na sacola da frente, colocamos as nossas qualidades. Na sacola de trás, guardamos os nossos defeitos. Por isso, durante a jornada da vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos, que estão presas em nosso peito. Ao mesmo tempo, reparamos impiedosamente nas costas do companheiro que está à nossa frente todos os defeitos que ele possui. E acabamos julgando-nos melhores que ele, sem perceber que a pessoa andando atrás de nós está enxergando os nossos defeitos e pensando a mesma coisa a nosso respeito. Moral da história: saibamos enxergar as qualidades de toda pessoa. Não sejamos reducionistas, enxergando apenas os defeitos, os erros,
as fraquezas. Toda pessoa tem qualidades, toda pessoa tem defeitos. Ninguém só tem defeitos como ninguém só tem qualidades. Saibamos enxergar os defeitos, sim, para sabermos conviver com as pessoas, mas aprendamos a valorizar as qualidades que cada pessoa tem. E de nós também. Não temos consciência apenas de nossas qualidades. Saibamos muito bem dos nossos defeitos, para que tenhamos humildade e simplicidade com a vida, e assim não julguemos ninguém. Lembrando do que Jesus disse: não julgueis, para não serdes julgados. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos na rua, quebrando as algemas pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver.
Notícias redentoristas. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. E agora vamos para as nossas notícias redentoristas. Ora, notícias redentoristas são todas aquelas notícias que nos ajudam a compreender mais o mistério de Deus em nós. Pois é, estamos no tempo da Quaresma, não é mesmo? Estamos nesse tempo tão rico da liturgia, da espiritualidade da igreja. E a Quaresma começou na quarta-feira de cinzas, a quarta-feira da semana passada. A cerimônia da imposição das cinzas deu início a esse período espiritual singularmente importante para todo cristão que busca se preparar para viver melhor e mais profundamente o mistério pascal, que se reflete na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Este especial tempo litúrgico busca o compromisso daquela exortação evangélica essencial: convertei-vos. É um imperativo proposto a todos nós que somos fiéis com os ritos que vivemos na quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e crede no evangelho. E também na expressão: lembra-te que és pó e ao pó voltarás, as quais recordam a inexorável finitude e a fragilidade da vida humana. A cerimônia das cinzas eleva ao pensamento a realidade divina. A conversão não é nada mais do que um voltar-se para Deus, valorizando as realidades terrenas. Valorização esta que implica uma consciência mais clara do fato de que estamos de passagem nesse caminho sobre a terra. Sinônimo de conversão é também a palavra penitência, como mudança de mentalidade, metanoia. A Quaresma é o tempo litúrgico de conversão que a Igreja marca para nos preparar para a grande festa da Páscoa. É tempo para nos arrepender de nossos pecados, mudar algo de nós para sermos melhores e poder viver mais próximos de Cristo. A Quaresma dura 40 dias e começou justamente na quarta-feira de cinzas. Ao longo desse tempo, sobretudo nas liturgias dominicais, fazemos um esforço para recuperar o ritmo de verdadeiros fiéis. A cor litúrgica desse tempo é o roxo, que significa luto e penitência, porque é um tempo de reflexão, de penitência, de conversão espiritual, preparando-o para o mistério pascal. Na Quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida. A Igreja nos convida a viver a Quaresma como um caminho a Jesus Cristo, escutando a palavra de Deus, rezando, praticando boas obras. Por isso é que a Quaresma é um tempo de perdão e de reconciliação. A duração da Quaresma, o fato de ser aí 40 dias, está ligado ao número 40 na Bíblia. São várias vezes que aparece esse número 40, por exemplo, 40 dias do dilúvio, 40 anos da peregrinação do povo judeu pelo deserto, 40 dias de Moisés e de Elias na montanha, 40 dias que Jesus passou no deserto antes de começar a sua vida pública, 400 anos que durou o exílio dos judeus no Egito. Na Bíblia, o número 4 simboliza o universo material. Seguido de 0 significa o tempo de nossa vida na Terra, seguido de provações e dificuldades. Por isso é que, então, o número 40 representa sempre um tempo de espera para algo importante que vai acontecer. Por isso serão 40 dias em que somos chamados a preparar-nos para a Páscoa de Jesus, vivendo a oração, a caridade e o jejum. A prática da Quaresma data do século IV, quando se dá a tendência de constituí-la num tempo de penitência. Mas qual o sentido de fazermos penitência? Vale lembrar que a palavra penitência nem sempre ajuda muito, já que ela traz o sentido de pena, penalidade.
É claro que dentro do sacramento da reconciliação há uma penitência que deve ser cumprida e tem um valor, digamos, medicinal, curativo. O objetivo dessa penitência é nos ajudar na purificação dos apegos que nos levaram ao ato do pecado. A penitência na Quaresma deve ser um auxílio para o nosso caminho de conversão. A conversão consiste num voltar-se para Deus, atendendo ao convite que ressoou aos nossos ouvidos na quarta-feira de cinzas, quando ouvimos o texto do profeta Joel: voltai-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Esse voltar-se para Deus começa com voltar-se para o próprio interior, a fim de poder enxergar, na luz do Espírito Santo, em que nos afastamos de Deus, os falsos caminhos que seguimos para buscarmos o caminho verdadeiro. A penitência não pode ser, então, apenas um conjunto de práticas vividas como se fosse uma espécie de castigo. Não. A penitência precisa ser vivida como um remédio que vai nos ajudar no processo de restabelecimento de nossa saúde espiritual. Um exemplo prático seria o jejum. Não basta somente não comer. Devo fazer o jejum percebendo que tem em vista me ajudar a desenvolver a virtude do autodomínio. Virtude essa que deve permanecer em mim mesmo depois de terminado o período quaresmal. E o jejum, que é uma prática da Quaresma, na quarta-feira de cinzas se pedir o jejum, na sexta-feira da Paixão também vai se pedir o jejum, não é apenas de comida, de carne, é também deixar de comer doce, por exemplo, na Quaresma, deixar de comer carne todos os dias da Quaresma, deixar bebidas alcoólicas. Mas o jejum pode ser também de outras coisas. Que tal o jejum de celular, diminuir o consumo, o tempo de uso de celular? Jejum de computador, diminuir o tempo de uso. Jejum de língua, especialmente para aquelas pessoas que têm feito muita fofoca, comentários maldosos da vida dos outros, ficarem mais tempo calados. Então o jejum é tudo aquilo que eu tiro, que eu corto, que eu diminuo para fazer um bem, e eu sinto que aquilo me leva a Deus, que aquilo que eu estou perdendo, o vazio com o qual eu me defronto, me leva a perceber a grandeza de Deus. Também a vida de oração. Rezar é falar com Deus. Quaresma é tempo de rezar mais, ler a palavra, falar face a face com Deus, rezar em comunidade, participar mais das missas, além do domingo também durante a semana. Porque se Quaresma é preparação para a Páscoa, a oração ajuda você a se preparar e a centrar-se no mistério pascal. Jejum, oração e agora caridade. Caridade é fazer boas obras para as pessoas, é vencer o egoísmo e o individualismo. Quaresma é tempo de caridade porque eu sou chamado a sair de mim mesmo, rompendo o círculo fechado dos meus interesses para fazer o bem, para viver o amor com os outros. Ora, na Quaresma nós somos exortados então a viver a oração, o jejum e a caridade. Várias comunidades têm também a prática da Via Sacra, todas as sextas-feiras, ou então de celebrações penitenciais. Procure participar da sua comunidade mais intensamente nesse tempo da Quaresma. Escolha o seu jejum. Se você não escolheu ainda, não deixa passar de hoje. Um jejum para você fazer durante esse tempo da Quaresma. Tenha mais tempo para rezar, participe mais da Santa Missa e pratique mais a caridade. Que a Quaresma seja um tempo de vida, que a Quaresma seja um tempo de crescimento e, sobretudo, de intimidade com Deus e proximidade com as pessoas. E você estará, então, acolhendo a graça de Deus em seu coração. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais.
É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. Proclamação da Palavra. Tua palavra é
Vamos agora, queridos ouvintes, proclamar a palavra de Deus nesse primeiro domingo da quaresma. A cor litúrgica é o roxo. E vamos agora, então, escutar o evangelho que está sendo proclamado nas missas deste domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e depois disso sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: "Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão." Jesus respondeu: "A Escritura diz, não só de pão vive o homem." O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: "Eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu." Jesus respondeu: "A Escritura diz, adorarás o Senhor seu Deus e somente a Ele servirá." Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra." Mas Jesus respondeu: "A Escritura também diz, não tente o Senhor teu Deus." Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos no primeiro domingo da quaresma, tempo sagrado para uma renovação interior em preparação à grande festa da Páscoa. A palavra de Deus nos lembra que as tentações podem impedir esse renascer para a vida nova e nos convoca a seguir o caminho de Jesus, renovando nossa fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro. A primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, fala da tentação do povo de Israel, a idolatria existente nas religiões fáceis da região. Por isso, antes de entrar na terra prometida, Moisés convida o povo a renovar os compromissos da aliança e a oferecer ao Senhor os primeiros frutos da terra. Era um gesto de gratidão pelos favores passados e pela colheita presente. Era uma profissão de fé no Deus libertador, que o livrou do Egito e o introduziu na terra prometida. Reconhecia assim quem era o seu Senhor. Ainda hoje somos tentados em deixar que outros deuses ocupem em nós o lugar do Deus verdadeiro. Por exemplo, o Deus dinheiro, o Deus poder, o Deus sucesso, o Deus vaidade. Você tem lutado contra toda idolatria e tem proclamado o senhorio de Jesus em sua vida? A segunda leitura é tirada da carta aos Romanos e nos fala da tentação dos que pensam que a salvação é conquista nossa e não um dom gratuito de Deus. Precisa converter-se a Jesus, isto é, reconhecê-lo como Senhor e acolher no coração a salvação que em Deus nos é proposta. O evangelho que você acabou de ouvir, do evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13, nos apresenta as tentações de Jesus. Após o batismo, Jesus passa 40 dias no deserto, em oração e jejum. Revive em sua experiência pessoal o caminho do povo no deserto e no final é tentado. Lucas fala de 3 tentações, que são um resumo de tudo que poderia desviá-lo de sua missão.
São também um retrato das tentações que devemos vencer para não nos desviar do projeto de Deus. Jesus recusa o caminho do materialismo, do poder e do prestígio. Vamos conversar sobre cada uma dessas tentações. A primeira é do pão. O diabo diz a Jesus: manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus responde: não só de pão vive o homem. Quantos são tentados a buscar apenas o pão material? Ter coisas é o materialismo que leva a perder a sensibilidade humana e espiritual. Não só de lucro deve viver o progresso, mas de tudo aquilo que respeita a dignidade dos filhos de Deus. Estamos vendo no mundo de hoje as consequências da ganância e da ambição. O rompimento da barragem da Vale em Mariana e em Brumadinho é um exemplo concreto de quem só quer buscar o pão material, ou seja, só a ganância, a ambição, o dinheiro, os bens desse mundo, sem olhar a vida humana, sem respeitar a dignidade humana. Vemos que essa é uma tentação muito presente no mundo de hoje. Segunda tentação, o poder. O diabo diz: eu te darei todo esse poder e riqueza se te ajoelhares diante de mim. E Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Todos nós temos sede de domínio sobre os outros e frequentemente somos tentados a nos tornar donos. Na família, por exemplo, como pai, mãe, donos dos filhos, dono da esposa, dona do esposo. Na comunidade, ser dono de um movimento, ser dono de uma pastoral. Alguns querem ser dono de toda a igreja, dono até do padre. Na sociedade, como chefes de alguma coisa, um empresário, por exemplo, com atitudes arrogantes com seus funcionários. Nas entidades, com atitudes centralizadoras, enfim. É uma tentação muito grande querer dominar, pisar, oprimir. Mas não é esse o projeto de Jesus. Nós somos irmãos uns dos outros. Irmão não domina, irmão não pisa, irmão não oprime. E a terceira tentação, diz o diabo: joga-te daqui para baixo. Deus dará ordem aos anjos para que te guardem. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. É a tentação do poder. Ainda hoje somos levados a tentar Deus. Por exemplo, você deve estar perguntando, mas como a gente pode tentar Deus? Eu vou dizer, por exemplo, com uma religião fácil, sem compromisso, uma religião que promete apenas milagres, uma salvação fácil, dinheiro, prosperidade, emprego, onde as coisas e as orações são toma lá da cá, são comércio com Deus. Isso é fazer comércio. Com orações milagrosas, correntes, exigindo que Deus faça a nossa vontade e até elegendo um santo milagreiro para nos atender. Tem muita gente que só quer milagres, mas não quer conversão de vida, não quer mudança de vida, nem transformação do seu coração. As tentações nos lembram um detalhe final. Depois de tê-lo tentado de todos os modos, o diabo afastou-se de Jesus até outra ocasião. Ao longo do seu ministério, Jesus continuou a se defrontar com os poderes de Satanás, mas o derrotou com a oração e a confiança em Deus. As tentações não acabaram e elas continuam ainda hoje e bem sedutoras. Geralmente costumamos pintar o diabo com a cara de mal, com rabo, com chifres, não é mesmo? Mas eu acho que não está certo não, pois se assim fosse ele até espantaria as pessoas. Na tentação o diabo vem muito diferente, bem bonitinho, com propostas bem atraentes para seduzir a todos nós. É por isso que as tentações sempre vêm disfarçadas de nomes até simpáticos. Por exemplo, ao invés de falar ambição, não, é responsabilidade, é competência, é querer crescer. A fome de poder, não, é exercício da liderança para o bem de todos, é querer ajudar. A desonestidade não é esperteza. A libertinagem não é liberdade, somos donos, é autonomia. As tentações são uma realidade que o próprio Cristo enfrentou. Ele venceu a provação. Se nós estivermos com Ele, também venceremos, seremos mais do que vencedores. Quais são as nossas tentações mais frequentes? Do ter, do poder, do prazer?
Uma religião sem compromisso? Deus tem um plano sobre cada um de nós. As tentações procuram nos desviar desse plano. Qual a nossa atitude diante delas? Nesse primeiro domingo da Quaresma, procure responder a essa pergunta, procure se colocar diante de Deus. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei. Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi. Onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e demolir, para edificar, construirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, porque a teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. O vigor e a fecundidade da renovação carismática testemunham a poderosa presença do Espírito que age na igreja. Desejamos que a espiritualidade de Pentecostes nela se difunda com um renovado salto de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Por isso, acolhemos
recebemos com gratidão e obediência os carismas que o Espírito Santo não cessa de conceder. Vem, Espírito Santo, tu que na variedade das línguas humanas reúne os povos na única fé, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do teu amor. Tenho que arriscar, admite, não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz atinge o peito. Tenho que andar, tenho que lutar, admite, não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz atinge o peito. Gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti. Rezando e aprendendo. E no quadro Rezando e Aprendendo, estamos meditando a oração do Pai Nosso. E hoje meditamos essa frase: assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora, na oração do Pai Nosso, nós rezamos a Deus para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Segundo o Papa Emérito Bento XVI, no primeiro livro escrito por ele, de uma série sob o título Jesus de Nazaré, há uma vontade de Deus para conosco e para nós, que se manifesta à medida do nosso ser e do nosso querer. O céu é a experiência onde a vontade de Deus acontece sem violações, ou em outras palavras, onde a vontade de Deus acontece. Aí é o céu. O que significa céu se não estar em unidade com a vontade de Deus? E a terra? A terra se torna cada vez mais céu à medida que se aproxima da vontade de Deus. A pessoa humana, homem e mulher, se torna um céu do mesmo jeito quando procuram realizar a vontade de Deus. E o oposto, se torna um inferno quanto mais se distanciam da vontade divina. Mas qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Como saberemos e como a realizaremos? A pessoa humana no seu íntimo, em sua consciência, em sua alma, sabe dessa vontade e pode reconhecê-la, pois somos criados à imagem e semelhança de Deus. Este saber da vontade de Deus, infelizmente, foi enterrado pelo homem e pela mulher, sepultado pelos muitos de seus preconceitos em relação a essa vontade. Nem por isso Deus se distanciou do homem. Falou-lhe em palavras para que o conhecimento de sua vontade, escondido lá no interior do homem e da mulher, viessem às claras e se tornasse vida. Os 10 mandamentos dados à humanidade, por Deus, através de Moisés, lá no Monte Sinai, nos dá um exemplo claro disso. Deus diz o que espera do homem. Esta lei, a do Monte Sinai, não está abolida, nem de modo algum envelhecida. A vontade de Deus, revelada a nós por sua palavra, não nos é imposta de fora. É uma revelação da essência de Deus e a explicação do que somos de verdade. Esta palavra que contém a vontade de Deus e justamente a verdade nos liberta. Quem vive a partir da palavra de Deus, vive na vontade de Deus e se torna justo. O problema é que vivemos num mundo em que a vontade própria ela é muito forte. E com isso, ela se superpõe à vontade de Deus. Ora, uma coisa é a consciência de que somos sujeitos, de que temos autonomia, devemos pensar e fazer escolhas, tudo bem. Mas uma pessoa de fé tem as suas escolhas guiadas pela vontade de Deus. Ou seja, Deus, que é onisciente, onipresente, que é perfeitíssimo, que é Pai, que é amor, que é vida, que é perdão, Ele é o guia, o critério das nossas decisões e vontades. Vamos lembrar que Jesus, junto ao poço de Jacó, quando ele diz, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou.
Esta passagem está ligada, inclusive, à sua missão. Estar unido à vontade do Pai é sua razão de viver e o núcleo do ser de Jesus. Toda a missão de Jesus está resumida nessas palavras, que está lá na carta aos Hebreus. Sim, eu venho com prazer para fazer a tua vontade. Jesus, palavra encarnada de Deus, é no sentido profundo o próprio céu, onde a vontade de Deus acontece plenamente. Se olharmos para Jesus, veremos que por nós próprios não podemos ser justos. O peso da nossa vontade atrai-nos para baixo, para longe de Deus, fazendo-nos simplesmente terra. Por isso que a palavra diz, buscai as coisas do alto. Coisas do alto são as coisas do céu, ou seja, coisas de Deus, valores de Deus, projeto de Deus. O que são coisas de baixo? É a vida sem Deus, é a vida sem a graça, é a vida sem a bênção. Apesar de nós mesmos, Jesus nos atrai para junto de si e nesta comunhão aprendemos a vontade de Deus. Assim, neste pedido do Pai Nosso, pedimos para estar sempre próximos de Jesus e que a vontade de Deus vença o nosso egoísmo e nos torne capazes da altura para a qual fomos chamados. Quando dizemos, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, queremos dizer que aqui na terra onde nós vivemos seja a terra da promissão, terra da promessa, terra de Deus, onde a vontade dele seja assumida, acolhida, vivida, como essa vontade já é feita no céu, que é a experiência da plenitude com Deus, do amor pleno de Deus e, portanto, onde a vontade dele é feita. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que agora me escutam, possam viver essa vontade de Deus aqui na terra, como ela já é feita no céu. Tu és minha vida,
da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. E por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Momento de oração. E agora eu convido você, querido irmão, querida irmã, a um tempo de oração. Vamos transformar tudo que meditamos no programa Sintonia Redentorista desta manhã para um tempo de oração. Falar com Deus, sintonizar com Deus. Onde você estiver, dá uma paradinha, experimenta fechar os seus olhos, olhar para dentro de si mesmo, de si mesma e falar com Deus. Pai de bondade, Pai de misericórdia, que estais nos céus. Durante este tempo da quaresma, de arrependimento, esse tempo de penitência, de conversão, tende misericórdia de todos nós. Com a nossa oração, nosso jejum, nossa caridade, transformar o nosso egoísmo em generosidade. Abri os nossos corações à vossa palavra, curai as nossas feridas provocadas pelo pecado e ajudai-nos a fazer o bem neste mundo. Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Fazei, Senhor, que possamos assumir o jejum de tudo aquilo que nos causa dependência, de tudo aquilo que nos tornamos escravos, para que sejamos senhores. Ajudai-nos a viver a caridade, rompendo o nosso egoísmo e individualismo e abrindo nosso coração para fazer bem ao próximo. Sim, Pai de bondade, derramai sobre nós a vossa graça e a vossa bênção, para que seja um verdadeiro retiro espiritual este tempo, um kairós, um tempo de graça, em que somos convidados a mudar a mentalidade, a mudar o coração, acolhendo a vossa palavra em nossa vida. Concedei-nos todos esses pedidos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a bênção de Deus, todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E estamos chegando ao final do programa Sintonia Redentorista deste domingo, primeiro domingo da quaresma. Quero agradecer a sua presença, a sua paciência, a sua escuta. Só estou aqui por causa de você, falando direto ao seu coração, e que essas palavras possam ajudar você a crescer na fé e a experimentar o Deus vivo nesse tempo da quaresma. Olha, quero convidar você para ser sócio da Rádio Educadora, participando do Clube dos Amigos da Rádio Educadora. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua contribuição. Ajude esta rádio a anunciar os valores cristãos. Passe por aqui ou ligue para cá e faça a sua inscrição como amigo da Rádio Educadora, transmitindo o amor pelo ar. Grande abraço, Deus te abençoe e até domingo que vem, com a graça de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
todos reunidos no mesmo lugar. E de repente desceu sobre ele, sobre todos ali em línguas como que de fogo. E todos começaram a falar em línguas estranhas. Oh querido, esta foi a promessa de Joel, que até sobre os servos e sobre as servas Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Se manifesta agora, agora. Oh, erga a tua voz e profetize. Oh, aleluia. Seja cheio, 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 cheio. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.